A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Paulo Lisboa e este é o quarto vídeo da série Cultura Judaica. Hoje nós vamos ver outro segredo que está escondido no significado dos nomes dos livros da Bíblia em hebraico. Antes, porém, quero fazer aqui um adendo. Quando nós falamos que o significado de algo em hebraico é diferente, não quer dizer que o significado em português está errado. Quando o tradutor vai fazer a sua tradução, ele procura facilitar para quem vai ler. Por exemplo, Êxodo vai ser traduzido do grego e vai trazer a ideia de um povo que sai de um lugar para outro, que é o que realmente acontece no livro. Se colocasse o nome original, Shemot, que significa nomes, ficaria um pouco sem sentido para a nossa cultura, um livro que se chamasse Nomes. Então, eles tentam facilitar a compreensão. O problema é que ao fazer isto, sem querer, eles tiram os significados mais profundos da palavra, porque as traduções são feitas por estudiosos do idioma, que levam em consideração o significado das letras e não o sentido espiritual. Este cabe a nós buscarmos. Dito isso, vamos então para o nosso estudo. E lembre-se que a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é descobri-las. A Bíblia diz que você é rei e sacerdote. Então vamos lá descobrir mais este segredo. Agora que você já entendeu a importância dos nomes e das palavras em hebraico, vamos ver que assim como Deus escondeu o plano da salvação na genealogia de Sete, Ele também escondeu a trajetória para uma vida de bem-aventuranças nos nomes dos primeiros 5 livros da Bíblia, que em hebraico levam o nome de Torá, que significa instrução. Vamos entender a diferença entre criar e formar, e compreender que primeiro Deus cria, depois Ele forma. Vamos olhar um texto de Isaías capítulo de número 43, do versículo 1 ao versículo 11. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sabá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra. E eu te amei, e dareis homens por ti e povos por tua vida. Não temas, porque sou contigo. Trarei tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome. E eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Note que a palavra diz que Deus criou a Jacó e formou a Israel. Ou seja, o Jacó que Deus havia criado teria que passar por vários momentos em sua vida, momentos de lutas e dificuldades, momentos de bênçãos e prosperidade, que iria formar nele o caráter que Deus queria que ele tivesse, o caráter de um príncipe de Deus, de um vencedor. E assim acontece com todos nós, que somos criaturas de Deus, porque fomos criados por Ele, mas que somos chamados para algo muito maior, se tornar filhos de Deus. E depois de se tornar filhos, cumprir os propósitos que Deus tem para cada um de nós. E para isso, passaremos por um processo de amadurecimento, onde precisaremos aprender cada lição que Ele está tentando nos ensinar, para passarmos para a fase seguinte e chegar ao lugar onde Ele quer que nós cheguemos. O interessante
é que o nome dos 5 primeiros livros da Bíblia em hebraico contém toda essa trajetória. Vamos dar uma olhada mais de perto. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Estes são os nomes traduzidos a partir do grego para o português. O nome deles em hebraico é um pouco diferente. Gênesis é Bereshit, que significa no princípio ou em um princípio. O que faz todo sentido, porque é onde tudo começa e é ali que Deus começa a se apresentar para o homem. Êxodo é Shemot, que significa nomes. Isto mesmo, o significado de Shemot, como já falamos, é nomes. E por que tem este nome? Porque é dessa maneira que o livro se inicia. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. E aí segue-se uma lista de nomes. Isto tem um significado muito importante, porque fala de identidade. Como aquele povo era escravo, eles tinham uma mentalidade de escravo, agiam e pensavam como escravo. Mas agora, Deus quer remover deles esta crosta de escravidão e dá a eles um nome. Note a passagem acima que nós lemos, onde Deus diz: eu te remi e chamei-te pelo teu nome. Ou seja, você tem um nome agora. Levítico é Vaikra. O significado? E chamou. Um nome bem diferente para um livro, não é verdade? Mas novamente é porque ele se inicia dessa forma. E chamou o Senhor a Moisés na tenda da congregação e disse. Agora que Deus já se apresentou para eles e deu-lhe um nome, ele vai dar a eles um chamado, um propósito. Deveriam se tornar exemplo para todos os outros povos de como se relacionar com Deus e servir a Ele. E esta é a minha e a sua trajetória. E não somente as nossas, mas de todos aqueles a quem Deus chama. Primeiro, Deus se apresenta a nós. Neste momento, tudo é mais fácil. Ele ouve as nossas orações, Ele usa pessoas para falar conosco, nós sentimos com facilidade a sua presença, pois não requer nenhum nível de santidade de nossa parte, porque Ele está se apresentando, Ele está dizendo: eu existo, eu estou aqui, eu sou real, eu posso todas as coisas. E aí, Ele nos dá uma identidade, passamos a pertencer a um povo. Em seguida, Ele nos apresenta o nosso chamado e nos dá um propósito. E aí então Ele nos conduz para o deserto, onde vai trabalhar em nossas vidas através de diversas situações, visando nos preparar para algo maior. Todos os grandes homens da Bíblia tiveram o seu deserto. Abraão, Moisés, Elias, Paulo, até mesmo Jesus. O deserto os preparou para ser o que Deus queria que eles fossem. Em seguida, há um devarim, palavras, há uma repetição. Repetição de alguns preceitos e ensinamentos, para se ter a certeza de que nós aprendemos a lição. Este é um momento muito importante, porque se não aprendemos, vamos ter que repetir novamente, até que tenhamos aprendido. Muitos, infelizmente, ficam presos nesse círculo, dando volta no deserto. E apesar de passar várias vezes pelas mesmas provas, eles repetem sempre os mesmos erros. Infelizmente, muitos morrem no deserto, sem nunca entrarem na terra prometida, porque não aprendem a lição. Entendendo tudo isso, eu quero te encorajar a analisar a sua vida e ver em que etapa você está neste momento. E quero te fazer um apelo. Aprenda as lições que Deus está tentando te ensinar, para que você não tenha que ficar repetindo elas. E siga em frente,
porque há algo muito maior e muito melhor te esperando, que é aquilo que Deus sonhou para você, que Deus projetou para a sua vida. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Que Deus te abençoe.